Vou fazer umas considerações em relação ao debate aí debate não, a questão aí que ainda se tá aí na pauta, né? Na pauta. E, e o pior de tudo que se tem aí é a minha crítica uma crítica não, uma consideração, né, em relação aos profissionais do jornalismo, que eles às vezes se alvoroçam aí, que são os sabem tudo, conhecem tudo, e não é que nada, não tô aqui fazendo juízo, mas é só é uma constatação do que se vê e do cenário. E então você vê muitos aí, hoje é disseminado, você vê aí também as próprias, até é o meu caso, né? Que às vezes eu venho aí no meu canal e é bom que todos possam ter o direito com condições, né? Que hoje é praticamente nada, só um celular, só razoavelmente, razo, razoavelmente de baixo custo, você pode ter um canal aí de expressar outros meios também, Twitter e todas essas mídias sociais, de Facebook, Instagram. Então é bom que você tenha agora. Vai a crítica em relação da questão de ser pautado, né? Que está na pauta semanal. Então é uma crítica aí que minhas observações, elas são minhas próprias observações. E que então esses profissionais aí que pelo menos se dizem profissionais, eles às vezes se alvoroçam e sabem tudo e conhecem tudo, mas passaram a vida toda sendo pautado, né? Pautado por o que? Por essas pautas políticas aí, eles não conseguem impor pautas, né? São pautados por querelas políticas. E que, se for essas querelas políticas, eu diria que elas são viciadas, né? De, de ter sempre as mesmas coisas. O cenário político não consegue às vezes evoluir, né? Vou dar um exemplo aí não consegue evoluir, são sempre nas mesmas, rondando as mesmas, as mesmas, as mesmas conversas de botas batidas, né? Vou dar aí a questão de soluções, né? Eu acho que talvez eu entre até em outros pontos, né? Mas a questão é essa aí. Então eu falo disso, é a questão de ser pautado, e quem que é pautado é quem pauta, no caso as questões que direcionam o futuro ou o presente, né? As soluções para o presente são, são os mandatários, os políticos eleitos. E às vezes eles respondem a determinadas situações e outras vezes eles pautam. E então eu vou começar pela questão da pauta, né? A pauta é que está essa dos precatórios. E agora mesmo eu vi um senador, não sei, não vi o partido, estava vendo, já botei ali na TV Senado para distração, né? Terminei uns afazeres que eu tinha e fui antes de desligar o computador e outras atividades aí. E o senhor Iovisto, daí já começou a pauta dos precatórios, ele começou falando que, e veja bem, não é uma crítica, né? Mas infelizmente, não sei, ele falou, e eu vou criticar, ele falou que em todas as situações, mais ou menos assim, todas as situações, de todos os governos, em todos os países, quando se há problemas, que eles consideram um gasto a mais, um gasto adicional, só que isso aí não é um problema, e eu volto à minha consideração, né, que o problema, que isso que eles veem que é uma solução, é mais um capítulo, mais um adendo, mais um incremento no problema, porque se tem esses problemas é porque o cenário político não consegue resolver os problemas e solucioná-los e estancar os problemas, cortar o mal na raiz. Então fica o que? Eles ficam colocando um adicional, um adendo aqui, um adendo ali, um adendo ali, e no final isso vira um bolo de neve. E quando se acontece a pandemia, como aconteceu, e que no caso eles usam como desculpa para, para novas aí peripécias, ele o cenário está todo atabalhoado, todo os fundamentos, a solidez que deveria ser a economia, já que eles
vivem falando e entendem, e não é uma crítica, né, mas infelizmente são eles. Eu, por exemplo, eu respondo por mim pelas minhas teorias, eles respondem, cada um responde pelas suas. Então eles, o cenário político, é isso que eles fazem, né? Não posso fugir disso, né? E entender que eles fazem, não, eles fazem isso, tem que falar disso, embora eu não quisesse. Eu entendo, e como eu entendo dessa forma, que deveria, a economia deveria ser mais sólida, mais fundamental, mais segura. E eles dizem que compreendem assim, mas eles agem de modo totalmente adverso, fazendo o contrário. Por exemplo, fazendo esses penduricalhos, essas questões aí que no final só tornam o problema maior, em vez de solucionar o problema, só piora o problema. Porque eles não conseguem atacar a raiz do problema, que em muitos casos são eles mesmos, fazendo essas, essas, essas questões circenses aí. E não é circenses que eu estou dizendo que eles fazem, mas é coisas circenses, porque, por exemplo, se eu entendo, eu falo, não, trataremos aí, o próprio presidente do Brasil já me falando, não, trataremos a economia com seriedade, ou não vou inventar na economia, não parece, é impossível, né? Não parece, não tem nada disso. Então, eles aumentam o problema, em vez de solucionar, eles aumentam o problema. Por quê? Porque se a economia fosse sólida, e isso aí vai uma crítica para os outros países, e não importa porque os outros países, e não é generalizado, teria que estudar caso a caso, sim, teria que estudar caso a caso, mas os fundamentos da economia sólidos valem para qualquer situação e para qualquer país, não independem de território, de qualquer situação. Estabelece aqueles fundamentos, trabalha-se naquela disciplina, e se, por exemplo, se a economia fosse brasileira, ela fosse isso aí já se for pensar aí, é questão histórica, né? Vai estudar aí, por exemplo, eu mesmo estou estudando aí a questão, estudando não, estava dando uma olhada aí na questão da formação econômica do Brasil, que vem daí, mas eu já vou falar mais recente aqui, antes na ditadura, na pós-ditadura, é uma coisa que vai se fazendo sem uma irresponsabilidade dos setores públicos, né? O que eles fazem, estou falando de economia, o que eles fazem com a economia. Não, se é por desconhecimento, se não é por desconhecimento, não importa, porque se a pessoa não é capacitada, ela deveria entender e não se envolver em determinadas situações, né? Mas o ser humano, ele é incrível, né? Eu diria, o Nietzsche fala que o ser humano é a besta mais orgulhosa que existe. E em ponto deve ser assim, só que existe um limite. E hoje o mundo já está mais conhecimento já predomina, né? E aí eu entro na questão que eu entendo que a política também deve rever seus princípios. Por exemplo, quais os princípios, postulados e princípios que devem seguir são os princípios que estão estabelecidos como conhecimento, seja como ciência, são como ciências. Senão, qual o sentido em se trabalhar e até mesmo divulgar ou seguir mais coerentemente trabalhar para que o conhecimento evolua e se estabeleça como massificadamente ou generalizadamente para todos. Não tem fundamento. Se o conhecimento existe, ele é aceito e como verossimilhante, ou mais correto, mais torcedor, por que vai se aceitar então que um aspecto, um setor, uma força da coletividade, que no caso é a força política, faça as coisas ao contrário? Se existem regras que foram descobridas, se estudaram, foram descobridas, até mesmo historicamente, se entender que elas são corretas, e por que na hora de fazer você faz o contrário? Isso aí são coisas que são incongruentes. Então, eu falo disso, por exemplo, os conhecimentos estão estabelecidos. Se a economia fosse sólida, fosse saudável, não teria nenhum problema a pandemia. Só que o que acontece? Não, a economia é doente, é viciada, então
É uma economia doente, é, deveria ser sanada, né? Em vez de trabalhar para se sanar a economia, você trabalha para cada vez piorar, né? Ah, isso aí não é possível não se levar em consideração os interesses próprios, sua própria condição e os benefícios que se oferem de estar trabalhando nessa situação, né, em detrimento daqueles que, 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 que no fim das contas são aqueles que trabalham para, no caso aumentarão aumenta-se o fardo sobre aqueles que de fato arcarão com esses compromissos aí, essas peripécias aí que se faz. E daí vou entrar aonde, por exemplo, que eu falei, questão de ser pautado, né? Que é os jornalistas, infelizmente, esses comentaristas, no meu caso, às vezes até no meu caso nessa situação tem, mas eu prezo, né, por vir aceitar, compreender a pauta, né, e às vezes for uma solução. Então eu falo agora que agora você vê políticos aí no cenário brasileiro falando em pessoas que pegando o osso num caminhão, né? Daí eu me pergunto, e isso aí deveria ser investigado, né? Esse tipo de pessoa, até por questões sanitárias, né? Pessoas que pegam, que pegam, que pegam, pegam isso aí não é assim, isso aí tem questões de vigilância sanitária, pessoas que pegam ossos de caminhão, isso aí, daí toda uma questão política, toda uma construção de narrativa de pessoas que estão pegando, você toma como isso como verdade. Às vezes nem se sabe se isso aí é verdadeiro, se não é, e supondo-se que seja. E daí entra as questões que eu falo, que as pessoas às vezes elas precisam apontar soluções, né? Exemplos, né? Pessoas em caminhões pegando osso. Eu moro no litoral, por exemplo. Então, imagine, suponhamos que aqui no litoral existisse e não quer dizer, existissem essas questões. Aceita-se isso, se a pessoa ela está desempregada, não tem dinheiro, um exemplo, e não consegue emprego, e daí eu já entro no outro detalhe. Se se fazer uma pesquisa, eu na minha vida aí de 38 anos, eu nunca vi um dia que não houvesse vaga de emprego, vagas abertas de emprego em diversos campos do trabalho, desde as de menores qualificação até com maiores qualificações. Tudo bem, então isso aí já seria um patamar, né? Se estabelecer isso, né? Sempre há vagas de empregos abertas. E existem pessoas que passam fome, ou dizem que passam fome, e dando esse caso aí que se dá, e que os próprios políticos dão caso, às vezes eles viram lá uma foto e sabe-se lá de quando ou do que se trata, e se falta sobre isso. Uma coisa simples. Por exemplo, o relatório, né, do Ministério Público ou das próprias forças de segurança, por exemplo, aonde que isso acontece, né? Incidência disso, quantidade, a proporção disso, e para que de fato vai se averiguar, né? Às vezes isso é uma encenação, não estou dizendo que é, né? Veja-se bem, não é isso, mas tudo bem, supõe-se que isso acontece, por exemplo, a pessoa mora no litoral e está desempregada, não consegue arrumar emprego. Se ela tem o tempo de se dirigir e procurar atacar, talvez até mesmo porque me parece que se a pessoa ataca um caminhão de resto de osso, despojo de proteína animal, isso configura-se até como crime. Agora você pensa assim, mas isso é desumano, então aí que se alguém acha que é desumano, aí que os mercados abram, entreguem aí façam doações, que os políticos mesmo façam doações, e eu já vejo diferente. Eu vejo porque a pessoa ela é inapta para, por exemplo, se ela mora no litoral, ir pescar.
Por exemplo, suponha-se que ela fosse, ela está desempregada, não consegue arrumar emprego, mesmo que sempre há vagas abertas para emprego. Ela não poderia, por exemplo, ir ao mar e tentar o cultivo da pesca, a cultura da pesca, mesmo artesanal. As pessoas fazem isso por esporte. Daí você pensa no norte, lá na região amazônica, a pessoa não pode ir a água doce, e não apenas lá, em qualquer situação, a água doce e pescar. Eu não estou dizendo que isso é a solução, mas é óbvio que é uma alternativa. Se eu estou em casa desempregado, não arrumo emprego, eu posso dividir, né? Começar dividindo o meu tempo. Pela parte da manhã eu procuro emprego, pela parte da tarde faço uma pescaria. Muita proteína, porque é a melhor, dizem aí as autoridades nutricionais e médicas, que a carne de peixe é a carne mais saudável. Isso é uma bobagem. Não sei se é uma bobagem, me parece muito razoável. A pessoa não tem nada, mas eu não sei. Não sabe? Aprende, ninguém nasce sabendo. Aprende. Outra questões aí, a questão dos auxílios do governo, ele poderia fazer diferente. Ele pegar, por exemplo, são 80 senadores, 516 deputados, no mínimo os que votam a favor desses auxílios aumentos, eles poderiam, em vez de contratar, diminuir uma vaga dos seus gabinetes e contratar essas pessoas que estão recebendo lá, por exemplo, de Brasília, na cidade, na Assembleia Legislativa do Estadual, por exemplo, cada parlamentar, cada senador, e a autoridade que preza pelo assistencialismo, que eles fazem o seguinte: eles têm uma cota lá eu já entendo que ele até se diminuir, né? Mas tem uma cota para 6 assessores. Bom, que comece por eles, que eles eliminem um assessor e eduquem essa pessoa. Qual o problema? Se eles são parecem os benfeitores da sociedade, os filantros, comece por eles. Ou talvez o levem para suas famílias, suas casas, façam adoção, esse tipo de situação. Mas isso já é mais extremo, mas é uma coisa óbvia. Pega-se a lista, confere-se, e em vez de pagar o auxílio para a pessoa ficar em casa, leva para o gabinete de um deputado. Lá na Assembleia, na Câmara Federal, são 500. São 500 pessoas que saem da fila, ganhando até um pouco mais, e com a condição que sejam educados. No Senado já são 81. Então isso me parece bem razoável, né? Coisa simples, razoável, mas daí eu vou entrar na questão. Qual que é a questão que eu entro? É a questão que o que eu falo, né? Que meu entendimento é que há algo errado. Há algo errado. Por quê? Vou dar um exemplo. Qual que é o algo errado? O algo errado é as pessoas 20 anos de Bolsa Família. 20 anos. E as pessoas continuam achando que o Bolsa Família é um ótimo programa. Economistas aí, pessoas, políticos, todos, a mídia continua achando que o Bolsa Família é um problema, é um programa exemplar. Eu não estou dizendo que ele não deveria existir ou que deva ser distinto. Não, eu estou dizendo que, para mim, posso considerar que um programa como o Bolsa Família, 20 anos, ele continua a existir, ele é um bom programa, não me parece. Mais um exemplo: na Constituição de 1988 se estipulou que teria os fundos, né, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Eu me lembro que eles vigeriam ou vigorariam por 30 anos. Já se passaram 30 anos e eles continuam vigorando. Então, qual que é o meu problema? Há um problema, não diria não, mas é um problema sei, talvez até de mão de obra, porque essas pessoas aí que estão nos cargos públicos, no cenário político, eles identificam que se necessita de recursos financeiros em determinado lugar, e eles
faz esse esforço, por exemplo, como esse fundo, como o Bolsa Família, e eles deslocam, né, esses recursos para determinadas para esses determinados fins. E como que passa-se 10 anos, 20 anos, 30 anos e não é solucionado, esses problemas não são solucionados? Há um problema. Há um problema. Há um problema nisso. É óbvio que não sei, daí deveria ser, mas eu digo que deveria haver uma mudança de gestão, né, administrativa, de que essas pessoas que elas não, que essas pessoas que conseguem fazer isso, elas não deveriam só as pessoas que destinam, mas elas deveriam ser as pessoas que conseguem, além de enviar os recursos, também fazer que esses projetos se realizem, porque senão ficará eternamente esse problema. Tira de um lado para colocar no outro, tira daqui para colocar no outro lado. Isso é um problema. Então eu entro nessa situação aí, nessa ideia que as pessoas que hoje fazem esse trabalham nessa situação, elas têm algum problema. Daí pode ser um problema cultural, educativo, que as pessoas às vezes elas estão lá, sei, né, questão talvez até de formação, porque é um problema. Se a Constituição dizia que era lá para o Fundo de Desenvolvimento por mês, era por 30 anos, e já se passaram 30 anos e precisa renovar, há um problema. Há um problema na execução, no direcionamento. Talvez no direcionamento, mas começa-se pela execução. A investigação, por exemplo, the follow the money, que se diz, vamos seguir esse dinheiro, o que esse dinheiro está sendo feito, né, lá nesses lugares, e quais os projetos. Ou às vezes pode ser que nem há projetos, é pior ainda, que não há projetos, né? Então você tem esse problema. Seria essas observações, mas eu acho que para esse momento aí, apenas para reflexão, eu gostaria que ficasse mais ressalvada essa questão aí que eles querem agora furar o teto para que os precatórios fiquem fora do teto, né? Isso aí é uma coisa de circense, né? No meu entendimento é uma coisa circense aí, e só pode vir desse tipo de gente aí, que são os políticos, né? São ideias de girino, né? Por exemplo, daí vai se entender que a minha ideia de girino, por exemplo, em vez de querer que a pessoa vá furtar, não sei, pedir no mercado que ela pegue uma vara e vá pescar o peixe, porque é impossível. De repente a pessoa se torna uma especialista em pescaria e desenvolve aí seu próprio empreendimento, vira aí nessa área, né? Qual o problema? Se você trabalha em qualquer outro setor, construção civil, setor financeiro, setor do comércio, setor primário, terciário, secundário, para se ir a um supermercado e comprar o peixe, qual o problema de ir direto no atacado? No setor, claro, acho que seria o setor primário, né? Qual o problema de ir lá com a sua vara de pescar e em vez de esperar o caminhão do osso passar, que você fique 1 hora, 2 horas, 3 horas, se adquira o know-how, o conhecimento, e você vira um exímio pescador. Há problema nisso? Há vergonha nisso? Não me parece que há, né? Para mim me parece vergonhoso um país, né, já entra um país ter que passa por essas situações e que não vê um horizonte de mudança, e que cada vez caminha mais para se afundar nesse charco, né, nessa situação de sempre estar correndo atrás da cola, né? Sempre está correndo circularmente atrás da cola, nunca pode ter um descanso, né? Como se a pessoa trabalha toda a tecnologia, todo o desenvolvimento, ele é feito para facilitar a vida do ser humano. Por que o ser humano, isso a mim parece ter essa do masoquismo, né? Alguma coisa que já leva para o lado doentio. A pessoa gosta sempre de estar sofrendo, gosta sempre de estar aumentando
sua carga de esforço para sanar o problema que poderia ser mais tranquilo. Porque da mesma forma que a pessoa trabalha, faça a poupança, estuda mais, economiza mais, investe mais para ter uma aposentadoria tranquila mesmo. É mesmo o raciocínio que você faz com a questão de gestão pública, com a questão administrativa. A pessoa tem que se trabalhar a gestão pública dessa maneira, esforçando, cortando despesas, para posteriormente se ter uma maior tranquilidade e também uma possibilidade de poder investir daí sim, investir com tranquilidade, sem se preocupar, porque já existiu, já foi acumulado e construído uma situação, um modelo que permitisse talvez até mesmo esbanjar um pouquinho mais, né? Daí sim, agora é impossível que se venha um cenário e todos aceitem, até mesmo os políticos, né? Que são eles que têm aí essa questão, e que se aceite que esses problemas eles vão cada vez, em vez de se melhorar, eles vão sempre piorando, né? É isso aí.